Hoje, a gente vai mergulhar na história de construção mais espetacular que existe, a nossa. É uma jornada de arquitetura biológica que começa com uma única célula e, no fim, se torna a complexidade de um ser humano. É uma história de precisão, de ritmo e de uma transformação que, sinceramente, desafia a imaginação. De onde a gente vem? Como é que pode uma única célula se tornar uma pessoa? São perguntas que provavelmente todo mundo já se fez alguma vez, né? A resposta não está na filosofia, mas sim num processo de engenharia biológica com uma precisão que é quase inacreditável. Vamos acompanhar esse projeto desde a planta baixa até os acabamentos finais. Bom, este aqui é o nosso roteiro. A gente começa com uma faísca que dá o pontapé inicial em tudo, depois vamos ver como o plano mestre é desenhado em 3 camadas essenciais. Em seguida, a gente acompanha a fase de montagem acelerada, os refinamentos que preparam para o mundo e, por fim, vamos refletir um pouquinho sobre o que essa jornada toda significa. Tudo começa aqui, nas 2 primeiras semanas. Pensa nelas como a preparação do terreno para a obra mais importante do universo. Sabe, do mesmo jeito que um arquiteto prepara o local antes de levantar um arranha-céu, a biologia estabelece aqui as fundações que são vitais para tudo que vem depois. E este é o momento zero, a faísca. A fecundação cria o zigoto, que é uma única célula, mas que já contém o conjunto completo de instruções. É como se fosse um manual de montagem super detalhado para construir um ser humano inteiro. Todo o potencial já está ali, naquele primeiro instante. A partir daquele ponto, a ação se desenrola num ritmo, olha, alucinante. A célula única entra em clivagem, que é um processo de divisões super rápidas, dobrando o número de células sem parar. Em pouco tempo, temos uma esfera compacta, a mórula, que rapidinho se reorganiza para formar uma estrutura oca, o blastocisto. E nesse estágio, as células já tomam sua primeira grande decisão de carreira, por assim dizer. O blastocisto se divide em 2 equipes com missões totalmente diferentes. O embrioblasto, que é a massa de células interna, tem a tarefa de construir o bebê. Enquanto isso, o trofoblasto, a camada de fora, vai se dedicar a criar a placenta, o sistema de suporte vital para toda a obra. E aqui a gente chega num momento absolutamente crítico. O blastocisto, que até então estava flutuando livremente, encontra seu destino e se aninha na parede do útero. É a implantação. Essa ancoragem é fundamental, porque sem ela, o canteiro de obras não se estabelece e o projeto simplesmente não pode continuar. Com as fundações prontas e o local garantido, a 3ª semana marca um ponto de virada monumental. É aqui que o verdadeiro plano mestre, o projeto detalhado de todo o corpo, começa a tomar forma. Este é, talvez, o período mais importante de todo o desenvolvimento. O evento-chave aqui é a gastrulação. Eu sei, parece um nome complicado, mas a ideia por trás é simplesmente genial. O embrião, que era uma estrutura simples de 2 camadas, se reorganiza em 3. É como se o sanduíche de 2 andares se transformasse magicamente num de 3, com cada camada destinada a um propósito completamente diferente. E o destino de cada camada é fascinante. O ectoderma, a camada mais externa, vai formar a nossa pele, cabelo e todo o nosso sistema nervoso, incluindo o cérebro. O mesoderma, a do meio, é responsável pelos ossos, músculos e pelo sistema circulatório. E o endoderma, a camada interna, vai dar origem aos pulmões e ao sistema digestivo. 3 camadas, um corpo inteiro. A partir do mesoderma, surge uma estrutura crucial, a notocorda. Pensa nela como se fosse a viga mestra da construção, o eixo central. Mas ela faz mais do que só dar suporte. Ela age como um mestre de obras, enviando sinais químicos que dizem para a camada de ectoderma logo acima: é aqui. Construam o cérebro e a medula espinhal exatamente neste lugar. E no meio dessa organização toda, super complexa, acontece algo que parece um milagre. Lá pelo 22º dia depois da fecundação, o coração primitivo começa a bater, bombeando sangue pela primeira vez. Menos de um mês e já existe um motor pulsando no centro do projeto. Incrível, né? Com o plano desenhado e o motor funcionando, a fase de projeto acabou. Agora, entre as semanas 4 e 8, a gente entra num período de construção frenética. É a montagem rápida, uma explosão de atividade onde os primórdios de todos os principais órgãos e sistemas são estabelecidos. A grande transformação aqui é o dobramento. Imagina pegar uma folha de papel plana e dobrar ela com todo cuidado para criar uma forma 3D complexa. É basicamente isso que acontece. O embrião, que era um disco, se dobra sobre si mesmo, criando aquela forma de C e definindo a frente, as costas, a cabeça e a cauda.
A velocidade com que a forma externa se desenvolve é de tirar o fôlego. Na semana 4, surgem os brotinhos que vão se tornar braços e pernas. Só 2 semanas depois, as mãos já se parecem com remos, com os futuros dedos começando a se delinear. E ao final da 8ª semana, em menos de um mês, passamos de simples brotos a dedos das mãos e dos pés totalmente separados. A partir da 9ª semana, a maratona de construção inicial termina e começa a fase de acabamento. A gente entra no período fetal. O foco agora não é mais criar estruturas novas, mas sim fazer crescer, amadurecer e refinar tudo que já foi construído. É como se o prédio já estivesse de pé e agora fosse a hora de instalar os sistemas, pintar as paredes e decorar os interiores. Os próximos meses são cheios de marcos incríveis. O cérebro cresce exponencialmente, coordenando os primeiros movimentos. Lá pela semana 20, esses movimentos ficam fortes o suficiente para serem sentidos do lado de fora, um momento inesquecível para muitas famílias. E na semana 24, um passo vital para a vida fora do útero. Os pulmões começam a produzir surfactante, que é a substância que vai impedir que eles colhem com a primeira respiração. Nas últimas semanas, tudo se resume a preparar para a grande estreia no mundo exterior. Os sentidos se aguçam, os olhos se abrem e podem perceber a luz. O corpo pratica movimentos vitais, como o de agarrar com as mãos. Na semana 37, o sistema nervoso já está maduro o suficiente para coordenar a respiração, a alimentação e manter a temperatura do corpo. O projeto está quase pronto para a inauguração. E assim, a construção de 38 semanas chega ao fim. Uma jornada que, embora aconteça escondida dos nossos olhos, é a mais fundamental de todas as nossas histórias. Um processo de uma complexidade e organização que define quem somos. Essa citação traz uma perspectiva poderosa. O desenvolvimento não termina no nascimento, ele só muda de fase. A construção, na verdade, nunca para. O nascimento é simplesmente a abertura de um novo e longo capítulo no projeto de ser quem somos. Se a gente parar para pensar, o ponto central é este: de 1 para trilhões de células em menos de um ano. É uma proeza de engenharia biológica que supera, em ordens de magnitude, qualquer coisa que a humanidade já tenha sonhado em construir. Isso nos deixa como uma pergunta final. Essa dança perfeitamente coreografada de células, cada uma sabendo exatamente para onde ir e o que se tornar, sem um mestre de obras visível, o que essa precisão microscópica nos diz sobre a inteligência que existe na própria vida? Vale a pena pensar nisso.